Israel também deixou claro seu objetivo: destruir o Hamas, libertar os reféns e garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça a Israel. Então, após uma campanha de bombardeios sem precedentes, as forças de defesa de Israel lançaram uma invasão em larga escala a Gaza, entrando tanto pelo norte quanto pelo leste. A ofensiva começou com o objetivo de eliminar os combatentes do Hamas na cidade de Gaza, antes de avançar rumo ao sul. Com grande parte do exército do Hamas destruído em Gaza, sua liderança e combatentes se refugiaram na pequena cidade fronteiriça de Rafah, transformando-a em seu último reduto. À medida que as forças de defesa de Israel avançavam, a maioria da população fugiu para o sul. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas estejam abrigadas em Rafah e arredores. O que nos leva ao segundo ponto, a crise humanitária. Líderes mundiais alertam que uma ofensiva terrestre em Rafah pode causar uma catástrofe humanitária, já que seria quase impossível proteger mais de 1 milhão de civis caso permaneçam lá durante uma invasão. Um ataque a Rafah também poderia fechar a travessia de Rafah entre Gaza e o Egito. Essa travessia é a principal entrada de ajuda humanitária para Gaza durante a guerra. A única outra entrada possível, a travessia de Kerem Shalom entre Israel e Gaza, também fica perto de Rafah, o que levanta dúvidas sobre uma possível interrupção ou fechamento dessa rota. O presidente Biden afirmou que uma operação militar em Rafah só pode acontecer com um plano viável e realista para garantir a segurança e o apoio às pessoas que estão lá. O chefe da política externa da União Europeia sugeriu que os países ocidentais repensem a ajuda militar a Israel caso as forças de defesa de Israel entrem em Rafah. Se a comunidade internacional achar que estão morrendo muitas pessoas, talvez seja a hora de repensar o envio de armas. O próximo passo de Israel não só pode impactar a reeleição de Biden, como também provocar uma mudança profunda nas relações entre os Estados Unidos e Israel, ameaçando bilhões em ajuda militar e, por consequência, a própria segurança de Israel. Eles vão evacuar. Evacuar para onde? Para a Lua? Um lugar que com certeza não quer recebê-los é o Egito, o que nos leva ao número 3, o Egito no limite. Rafah fica exatamente na fronteira com o Egito e abriga a única passagem entre o Egito e a faixa de Gaza. O Egito teme que um ataque em Rafah provoque uma fuga em massa para sua fronteira. E já avisou que, se isso acontecer, pode suspender suas relações com Israel. Enquanto isso, o Egito reforçou a fronteira com tanques e soldados e começou a construir um cercado de cerca de 20 quilômetros quadrados. Com tanto em jogo, grande parte do Hamas já enfraquecido, Gaza em ruínas e civis no meio do fogo cruzado, chegamos ao número 4. Por que Israel quer invadir Rafah? Líderes israelenses dizem que só com uma ofensiva em Rafah será possível cumprir os dois principais objetivos da guerra, acabar com o Hamas e resgatar os reféns. Quem diz que nunca devemos entrar em Rafah está basicamente dizendo que devemos perder a guerra e deixar o Hamas lá. Estima-se que cerca de 4.000 combatentes do Hamas estejam em Rafah, junto com vários líderes e reféns israelenses. O Hamas ainda mantém mais de 130 reféns israelenses, entre homens, mulheres, crianças e bebês. As exigências do Hamas para um acordo de reféns, segundo o presidente Biden, são um pouco exageradas. Sem pressão militar, líderes israelenses acreditam que o Hamas manterá os reféns indefinidamente. Lembre-se, o Hamas manteve o soldado israelense Gilad Shalit como refém por mais de 5 anos e mantém outros 2 desde 2014 e 2015. Não invadir Rafah também significaria deixar o Hamas no poder, algo que Israel e os Estados Unidos já disseram que não aceitam. O Hamas deixou claro que pretende repetir o massacre de 7 de outubro quantas vezes for possível. Israel e os Estados Unidos afirmam que o Hamas precisa ser removido de Gaza, pelo bem do povo de Gaza, pela estabilidade da região e por qualquer chance de paz no futuro. O que nos leva ao número 5. Quais são as opções de Israel? Se os objetivos de Israel pudessem ser alcançados por negociação em vez de guerra, seria o ideal, salvaria muitas vidas. O Egito já avisou o Hamas, ou chega a um acordo de cessar-fogo com Israel nas próximas 2 semanas, ou Israel vai invadir Rafah. Seguindo essa linha, o presidente da Autoridade Palestina também pressionou o Hamas a aceitar urgentemente um acordo de cessar-fogo.
Mas apesar de semanas de otimismo sobre as negociações, que poderiam até abrir caminho para um futuro Estado palestino ao lado de Israel, o Hamas ainda não recuou em suas exigências. A liderança do Hamas em Gaza continua comprometida com a destruição total de Israel. Já a liderança israelense está comprometida com a eliminação completa do Hamas e tem poucas semanas para se preparar e atender às necessidades humanitárias em Rafah. O primeiro-ministro de Israel e autoridades das Forças de Defesa de Israel disseram que só lançarão a ofensiva depois de retirar os civis para áreas seguras da faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu determinou que o exército elabore um plano para evacuar Rafah. Segundo o Wall Street Journal, Israel pretende construir 15 cidades de tendas no sudoeste de Gaza para abrigar os refugiados, com apoio financeiro e logístico do Egito e de outros países da região. Para a ajuda humanitária, Israel pode ampliar o envio por Kerem Shalom e reabrir a travessia de Erez, ao norte. Israel também tem discutido uma rota de ajuda humanitária vinda do Chipre. O Hamas inicialmente rejeitou essa ideia, com medo de que os moradores tentassem fugir de barco. Essa proposta não tem sido citada recentemente por Israel, mas pode voltar à mesa. A pressão internacional sobre Israel para encerrar logo a guerra está chegando ao limite. Mas terminar a guerra rapidamente e proteger os civis do fogo cruzado são objetivos que podem se contradizer. Por isso, uma ofensiva em Rafah pode se tornar não só o ponto mais importante da guerra, mas também um divisor de águas para toda a região. Está em jogo a existência do Hamas, o fim da guerra, o retorno dos reféns, um possível Estado palestino, as relações de Israel com os UNRWA, Egito e o mundo, e a vida de mais de 1 milhão de pessoas em Gaza. Para entender mais sobre possíveis acordos de paz, assista ao nosso episódio anterior sobre 5 alternativas à solução de 2 estados. E diga o que você acha que Israel deve fazer em relação a Rafah. Mas, se for sugerir bombardear a cidade, talvez seja melhor guardar esse comentário para você.